dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que nós estamos tendo essa aula, mas agora a gente começa a nossa aula de replicação e de transcrição. Tá? A replicação é criar uma réplica e a transcrição é você fazer uma cópia, você fazer uma transcrição, você transcrever um pedaço da informação. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre replicação. Replicação é o processo de duplicação de uma molécula de DNA. Os mecanismos de replicação nos procariotos e nos procariotos, eles são idênticos. Então, tanto no procarioto quanto nos eucariotos, o processo de replicação que veremos na aula de hoje é o mesmo, não muda, ok? A cadeia do DNA, ela contém a mesma informação genética, qualquer uma delas pode servir de molde. A gente vai falar sobre isso. Como nós vimos nas aulas anteriores, o DNA ele é uma dupla fita. Tá? Ele é uma dupla fita. Essa dupla fita tem informações de ambos os lados. Nós vamos observar que na hora de fazer a replicação, nós vamos precisar de ambas as fitas para fazer a cópia do novo DNA. Então, o processo de duplicação e ou replicação, quando tal processo vai acontecer? Gente, nós produzimos uma duplicação do nosso DNA ou uma replicação quando as nossas células se multiplicam. Quando que isso vai acontecer? Nos processos de mitose e meiose que veremos nas aulas seguintes. Mas, de forma geral, quando a gente cresce, quando você tem que ter uma cicatrização, quando você vai produzir células gaméticas, ou seja, gametas, espermatozoides e óvulos. Então, a gente produz duplicação do material genético sempre para repor células velhas. Tudo isso vai demandar esse processo de duplicação, ou seja, o processo de replicação. Esse processo de replicação barra duplicação do DNA ocorre quando o nosso DNA original ele vai se dividir, formando outros dois DNAs geneticamente idênticos. Ou seja, a dupla fita abre e você tem agora uma cópia daquelas dos laterais e você produz mais duas. Com isso, você agora vai ter duas duplas fitas e agora você duplicou todo o seu material genético. A enzima responsável pelo processo de duplicação é a DNA polimerase. Nós vamos tratar aqui só de DNA polimerase de modo geral, porque tem a DNA polimerase 1, DNA polimerase 2, DNA polimerase 3. Mas a gente vai chamar todas elas de DNA polimerase para efeito do nosso conteúdo, ok? Nós vamos ver que ela é a principal. É a única que participa do processo? Não, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Então, mas professor, o que é essa duplicação? O que é essa replicação? Vamos ver. Então, como que ocorre esse processo? Bom, a fita do DNA está aqui. Como nós já falamos, é uma dupla hélice, ou seja, você tem aqui uma cadeia de um lado, uma cadeia do outro. Como nós já falamos, uma fita dessa ela é 3 linhas, 5 linhas, enquanto a outra fita é 5 linhas, 3 linhas. Vimos isso na aula passada. Se você ainda não lembra disso, volta no conteúdo passado, reveja a aula anterior, para que vocês possam compreender melhor o que nós estamos falando aqui. Tá? Então, a fita do DNA é uma dupla hélice. A parte aqui de dentro são unidos por os nucleotídeos, A pareado com T e C pareado sempre com G e vice-versa. Então, o que vai acontecer? Primeira coisa, você vai ter a abertura das fitas do DNA. Então, a 3 linhas, 5 linhas e a 5 linhas, 3 linhas foram abertas. Aí a enzima DNA polimerase faz sua duplicação, complementando a fita. Nós vamos dizer que a duplicação ou replicação do DNA ela é dita como semiconservativa. Professor, o que é isso? Bom, semiconservativo significa que ela conserva sempre parte da fita original. Por que semi? Porque é a metade. Como assim? Aqui você tem o DNA original. Quando você vai fazer a duplicação, o DNA original se abriu, olha, a gente tinha mostrado, abriu, ó, uma fita original de um lado, a fita original do outro. E as fitas complementares usam as fitas originais como molde para a produção da nova fita de DNA, mantendo uma original com cada uma das fitas. Olha lá,
Então, você tem ao final uma molécula de DNA dando origem a duas moléculas de DNA, ambas com suas duplas hélices completas. Observando que ela mantém uma fita original, por isso ela é dita como semiconservativa. Então, como é que vai acontecer isso, professor? Fita 1, fita 2, DNA, aqui mostrando a dupla hélice, toda bonitinha. O que acontece? Aqui, ó, C pareando com G, A pareando com T. A fita ela vai se abrir, a fita do DNA se abre. Aí o que vai acontecer, pelo amor de Deus? Como eu já disse, a DNA polimerase, que é a ', vai fazer a leitura da fita e criar o complemento para aquela fita. Então agora você tem a fita F1 e a fita F2', que é a cópia dessa. Aqui você tem a fita F2 e aqui você tem a fita F1', que é a cópia da outra. Ó, tudo bonitinho, mantendo as duas fitas aqui de um lado e as duas do outro. Lembrando que o DNA é uma dupla hélice. Então, toda vez. Por que ela é semi-conservativa, professor? Porque mantém uma original com as cópias que você tinha. Olha, antes a gente tinha a original. Abriu a original, uma cópia de um lado, uma cópia do outro. E agora nós temos duas fitas de DNA. E essa era a original 2, essa é a original 1. E agora elas formam duas fitas de DNA. Ok? Olha só, professor, isso é muito fácil! Muito fácil, não é, gente? Muito fácil, muito tranquilo, só que não. O processo ali, a gente está falando ele bem simples, a forma mais tranquila de vocês entenderem aquilo ali. Mas é assim que acontece? Não. Meu Deus, professor, como é que acontece? É agora que nós vamos falar como realmente acontece o processo de duplicação. Mas antes a gente precisa sempre entender o básico, saber o que é a ideia geral da duplicação do DNA. É simplesmente abrir a fita e copiar as fitas. Só que não é tão simples assim. Por que não é tão simples? Bom, a DNA polimerase ela tem uma limitação. Qual é essa limitação? Ela consegue ler fitas 3', 5', e sintetizar fita somente no sentido 5', 3'. Professor, e a outra fita? Pois é, aí é que está o negócio. Como é que vai funcionar? A DNA polimerase, ', ela trabalha da seguinte forma. Quando você abre a fita do DNA, você cria uma fita 3', 5', e uma outra do lado de cá, 5', 3'. Essa fita do lado de cá é o problema. Enquanto que essa DNA polimerase vai copiando. Nessa daqui, a DNA polimerase vai ter que trabalhar de ré. Por quê? Se ela é 5', 3', se ela trabalha de ré, ela trabalha no sentido que 3', 5'. Isso mesmo. Então, a DNA polimerase vai trabalhar de ré na fita 5'3. Então, presta atenção aqui, que isso aqui é que pega na hora de falar de DNA polimerase e processo de transcrição ou de replicação ou duplicação. É aqui que pega para capar. Como eu falei, você tem aqui, abriu, ó, essa aqui é a fita original, aqui é a fita original pretinha, essa é a 3', 5', e essa é a fita 5', 3'. Na fita 3', 5', a DNA polimerase encaixou aqui, ó, e veio e está produzindo direto a fita. Na fita 5', 3', ela tem que trabalhar de trás para frente. Só que ela trabalha como? Ela vem, copia um pedacinho, aí abriu mais um pedaço. Ela vem, copia outro pedacinho. Enquanto ela está copiando, abriu mais um pedaço. Ela copia outro pedacinho. Então ela vai criando vários pedaços de DNA, emendando depois. Então esse é o principal problema. Vamos mostrar isso para explicar bem explicado através de um vídeo que vai facilitar demais a explicação e o entendimento de vocês. Tá? Aqui eu vou botar mostrando aqui para vocês direitinho como é que acontece. Presta atenção. Então a fita 3', 5', que é essa fita aqui, ó, uma fita original 3', 5', que está de amarelo, e a fita complementar é a 5'3, que está aqui de vermelhinho. A DNA polimerase começou cá no início e veio vindo. Olha que bonitinho. Bom, como eu expliquei para vocês, não é só a DNA polimerase que trabalha aqui no processo. Ela precisa de uma ajuda de uma enzima chamada de helicase. Qual é a função da helicase?
abrir a dupla hélice do DNA. É ela que abre a dupla hélice, mas ela não abre de uma vezada só. Ela se encaixa ali e vai abrindo. Então esse é um problema, porque a DNA polimerase tem que ir trabalhando de pedaço em pedaço. E a DNA polimerase ela precisa de um local para ancorar, um local para se ligar pela primeira vez. E aí? Aí que a nossa célula desenvolveu, os nossos organismos desenvolveram uma enzima chamada de RNA primase. Ela cria um primer de RNA, que nada mais é do que uma âncora aonde a DNA polimerase vai poder ligar. Como essa fita é a 5' 3', 5, 3, ela tem que trabalhar de 3 em direção a 5. Então, o que vai acontecer? Você vai ter a síntese do primer e as proteínas de estabilização para manter a fita aberta. E logo depois, o que vai acontecer? A DNA polimerase vem, se liga no pedaço do primer, vai tirando as proteínas de estabilização à medida que ela vai sintetizando uma fita no sentido que, lendo no sentido que 3', 5' e produzindo uma no sentido 5', 3'. Nossa, professor, isso é muito confuso. É bem complicado. Agora eu vou tentar explicar isso para vocês através do vídeo. Presta atenção aqui. Então, bora lá, hein? Todo mundo prestando atenção. Agora foi. Então, deixa eu mutar isso aqui. Bom, o que nós temos aqui? Como eu falei, você tem aqui o DNA. Essa enzima é a helicase, a enzima que vai abrir a dupla hélice do DNA. Olha lá, abriu a dupla hélice. Ela abre a dupla hélice do DNA, gente, igual a forquilha abre o zíper de uma jaqueta, de uma calça jeans, igual abrindo um zíper. Olha lá, ela vai abrindo a estrutura igualzinho abre um zíper. Essas proteínas aqui são as proteínas de estabilização, elas vão manter a fita aberta para poder o DNA não se enrolar. Então, essa fita que está aberta aqui, bonitinha, é a 3', 5'. E a DNA polimerase está produzindo uma 5', 3', tocando o caixa direto lá, sem nenhum problema, porque ela está lendo a fita 3', 5', e ela está produzindo uma fita normal, né, 5', 3. No lado de cá é que o bicho vai pegar. Por quê? Porque ela vai precisar produzir uma fita 3', 5', ou seja, no local contrário. Para isso, ela vai produzir as fitas em fragmentos, em pedaços. Esses pedaços são chamados de fragmentos de Okazaki. Depois eu vou mostrar eles mais de perto, tá bom? Então, bora lá, continuando. Então, o que você tem aqui? Presta atenção. Esse cocô verde aqui é a nossa RNA primase. O que ela vai fazer? Ela vai criar um negócio chamado de primer. As meninas que usam maquiagem sabem que existe um cosmético chamado de primer, que é usado antes de você passar a maquiagem, que é o primer, é o primeiro. Então, o que é o primer que ele vai criar de RNA aqui? É o primeiro, é a âncora aonde a DNA polimerase vai se ligar. Então, olha só, ele cria o primer, 3', 5', ele está criando o primer, olha lá que bonitinho. Aí a DNA polimerase 3, que é essa aqui, consegue trabalhar na direção 3', 5'. Aí ela vai fazendo isso até chegar aonde tem, olha lá, primer. Chegou? Acabou. Volta novamente, tá? Então, deixa eu só retornar um pouquinho aqui, olha. Vem ela, faz a cópia, chegou aqui, pum. Enquanto ela está voltando, já tem um outro pedaço. Aí ela volta e vai fazendo. Isso vai criando esses fragmentos, olha só, de RNA e de DNA. Esses fragmentos são chamados de fragmentos de Okazaki. Professor, mas está ficando um pedaço de RNA no DNA. Pode isso? Não, não pode. Então, o que vai acontecer? Nós temos uma outra DNA polimerase, que é uma DNA polimerase chamada DNA polimerase 1. A função dela é trocar esses fragmentos por DNA. Então, olha só o que ela vai fazer. Ela vem, troca os fragmentos por DNA e, por último, vem isso daqui, que é uma enzima, que ela vai ligar os fragmentos. O nome dela é muito complicado, a função dela é ligar os fragmentos, então o nome dela é ligase. Então, o que a ligase faz? Liga os fragmentos de DNA. Então, ela liga os fragmentos de DNA, ok? Então, mostrando aqui de novo, tá? O que foi que nós tivemos, olha lá. Então, nesse lado de cá, que é o 3', 5',
A DNA polimerase produz uma fita 5' 3' de forma contínua, sem o menor problema. Tá? No lado de cá, que é o lado 5', 3' da original, ela precisa produzir uma fita 3', 5', ela não consegue ir nesse sentido, ela tem que vir de trás para frente. Para isso precisa de quem? Do primer, aqui, que vai ser produzido pela RNA primase, e ela tem que vir de trás para frente. Ela vai vindo, chegou aqui, ela tem que sair e voltar novamente. E vai criando fragmentos, chamados de fragmentos de Okazaki. As RNAs primases são retiradas pela DNA polimerase 2 e depois ligadas pela enzima chamada de ligase. Tá, ok? Isso aqui é o resumo do nosso conteúdo todo aqui até agora. Vou mostrar aqui, vou deixar o vídeo falar por si só. Tá? Então, ó, ligação da helicase, abertura do DNA, as enzimas, as proteínas de estabilização vão se ligar no DNA para que ele não se embole, e a RNA primase se liga na estrutura também para começar a produzir os primers. Na fita 3', 5', você tem a produção da fita 5', 3' de forma contínua pela DNA polimerase 3. E do lado de cá é que o bicho vai pegar, porque ela tem que trabalhar de trás para frente, como eu já falei com vocês. E acabam gerando o que a gente chamou de quê? De fragmentos de Okazaki. Ok? Quem é que ajuda na síntese? É essa enzima que é a RNA primase. Ela produz um primer que vai servir de âncora para a DNA polimerase, que vai trabalhar agora de trás para frente. Olha lá, a DNA polimerase trabalhando de trás para frente, ela chega ali e volta, porque está abrindo uma nova fita, e esse processo vai ser contínuo o tempo todo. Acabou? Não. Precisamos remover os RNAs. A DNA polimerase remove e a ligase liga os fragmentos de Okazaki. Esse processo vai acontecer até a fita ficar completamente duplicada. Ok nisso daqui? Tranquilo? Bom, espero que vocês tenham entendido o processo de duplicação do DNA. Beleza? Então, o que nós vimos ali? Até agora, isso aqui eu tinha colocado no final da aula passada, que é um resumo dos processos. Então, nós vimos agora o quê? O DNA se replicando, ou seja, duplicando em DNA. Agora, a gente vai falar desse processo aqui, que é o processo de quê? De transcrição, que é o processo em que a informação do DNA ela vai ser transmitida. Então, é aqui que nós vamos trabalhar neste momento, ok? Então, a partir de agora, nós vamos falar da transcrição. Professor, o que é a transcrição? A transcrição é o seguinte, como eu já tinha conversado com vocês, o DNA ele fica cercado, locado, alojado dentro do núcleo. A informação que tudo que nós que nós somos e que nós vamos produzir, todas as nossas características estão aqui dentro. Elas precisam sair na forma de uma informação para que todo o maquinário celular funcione. E aí, professor, como é que isso acontece? Como o DNA não sai do núcleo, essa informação precisa sair do núcleo e ela vai sair do núcleo na forma de quê? Ela vai sair do núcleo na forma de uma fita. Essa fita é a fita de RNA, chamado de RNA. O RNA mensageiro. O que é o RNA mensageiro? O RNA mensageiro é uma cópia do gene, é uma cópia da informação genética que vai ser levada até quem lhe diz direito. Quem é? Ele tem que ir ou para o retículo endoplasmático rugoso, onde ele encontra os ribossomos, ou se a proteína for para ficar dentro da célula, vai encontrar os ribossomos que estão no citoplasma. Por que os ribossomos? Porque são os ribossomos que vão ler a informação e produzir a proteína. A gente já não tinha falado que a função do ribossomo é produzir proteína? Lembram disso lá no início do ano? Então, o que nós temos aqui? Os ribossomos que estão na superfície do retículo endoplasmático vão sintetizar a proteína e os ribossomos que estão no citoplasma também vão. Isso vai depender para onde essa proteína está sendo destinada.
ok? Lembrando que essa informação sai do núcleo da forma do RNA mensageiro. Então, nós vamos focar agora neste processo de produção da informação, da mensagem. Então, a transcrição é a primeira de várias etapas da expressão gênica. Como a gente já tinha falado, o que é a expressão gênica? A expressão gênica nada mais é do que a expressão do gene. O que é a expressão gênica? É a síntese da proteína. Mas antes de você ter uma síntese da proteína, você tem que ter um quê? A cópia da informação. Essa cópia da informação vai copiar o quê? Vai copiar um gene específico, que é um segmento do DNA, formando um RNA mensageiro, que é a mensagem. Quem faz isso? Uma enzima chamada de RNA polimerase. Então, a RNA polimerase produz o RNA mensageiro. O RNA mensageiro leva a informação da sequência proteica a ser formada do núcleo para o citoplasma. Lá vai acontecer um outro processo, que é o de tradução, e esse processo de tradução ele vai dar origem à proteína. Tá? Toda a informação ela vai estar contida em trincas dentro do DNA. Com relação a essas informações, essas trincas, a gente vai deixar para depois, a gente vai falar quando a gente vai falando da tradução. Então, o que eu preciso que vocês entendam agora no momento? Que o processo de transcrição é a cópia do gene que carrega a informação genética. Essa cópia é feita por uma enzima chamada de RNA polimerase que produz um polímero de RNA mensageiro. Então, vamos mostrar. O DNA, está aqui, nosso DNA. O que vai acontecer? O DNA ele vai se abrir. A enzima RNA polimerase, ela trabalha no sentido 3' 5', ela vai ler a fita 3' 5' e vai produzir, então, uma fita chamada de quê? De RNA mensageiro. Depois que produziu a fita, o DNA volta a se fechar e você tem, então, a fita do RNA mensageiro produzido. Olha que bacana. Essa é um pedacinho, tá, gente? Aqui está parecendo que eu copiei o DNA todo. Não, a gente copia só o gene, só a informação genética. A fita do DNA é imensa. O que será copiado é só um pedaço daquele DNA. Isso tem que ficar claro na cabeça de vocês. Então, a transcrição do DNA, como é que acontece? A fita do DNA, está aqui, dupla fita, olha que bonitinha. A RNA polimerase, o que ela vai fazer? Ela vai chegar ali e ela vai fazer a leitura da fita. Olha lá, fazendo a leitura da fita. Fez a leitura? Ah, parei com o quê? Com T, mas no RNA não, parei com U. O T, parei com quem? Com A. O C, com o G. O G, com o C. O A, o T, com A. E o A? Com U, porque no RNA não tem o que? Timina, lembram disso? E aí você acaba de produzir uma fita de RNA mensageiro, que é a mensagem, que é a informação. Essa fita do RNA mensageiro é ela que vai levar a informação até o ribossomo. O ribossomo, então, produzirá a proteína a partir dessa fita. E isso, a informação que o DNA guardou. Ok? Aqui nós vamos assistir um vídeo, presta atenção, nós vamos assistir esse videozinho. Esse vídeo ele também trata da síntese da transcrição. Então presta atenção, bora lá. Então o que é a transcrição? Nada mais é do que uma cópia de um gene, uma cópia de uma informação genética do nosso DNA. Essa informação ela vai ser copiada. Quem faz essa cópia? Quem vai fazer isso é a molécula chamada de quê? RNA polimerase. O gene, presta atenção, o gene ele tem uma região, que é a região chamada de região terminal do gene, que é a parte do gene que encerra a cópia, e ela tem essa região que é onde você vai copiar. E aqui você tem um sítio de ancoramento ou região promotora. A RNA polimerase se liga na região promotora, que é a RNA polimerase, ela abre a fita do DNA, como eu já tinha falado com vocês. Olha lá como é que ela abre legal. Abriu a fita, ó que massa. Ela vai lendo um dos lados, que é o lado 3' 5', enquanto produz, olha aqui, ó,
a fita do RNA mensageiro. Olha aqui, ó, sendo produzida. À medida que vai produzindo, o DNA já vai se fechando atrás. Olha lá, ele já vai voltando para o seu estado original. Quando chega lá no final, que é a região do sítio de terminação, ela se solta da estrutura, ela vai se soltar da estrutura, e agora nós vamos ter uma fita do RNA mensageiro. O DNA volta à sua forma original, a RNA polimerase se solta, se ela precisar fazer mais uma cópia, ela vai fazer, ou se ela vai trabalhar em outro lugar. Isso é problema do núcleo, isso é problema da produção. Então, só voltando aqui, deixa eu colocar aqui, que eu vou pausar. Então, prestando atenção. Então, o que nós temos aqui? A fita do RNA mensageiro. Como eu falei com vocês, ela é somente um fragmento da informação. Ela é um gene. Ela representa a informação de um gene. Produção de melanina, produção de insulina, produção de enzima digestiva. Então, ela é um fragmento da informação. Porque o seu DNA contém toda a informação para produzir você todo. Essa beleza inteira minha aqui, ó, está toda dentro de uma célula. Tem toda a informação. Se quiser fazer um clone de mim, tem como. Tá? Aí o que acontece? Essa informação aqui, ela vai para o citoplasma e vai dar origem à proteína que o seu núcleo quer produzir. Ficou claro isso aqui? Muito fácil, muito tranquilo, novamente. Só que não. Meu Deus, professor, mais complicação. Mas só um pouquinho, tá? Aqui é bem tranquilo, vocês vão ver que não é tão simples como eu mostrei aqui, mas é bem tranquilo de trabalhar esse processo. E o que tem de complicado nisso, professor? Bom, o que acontece? Dentro do nosso material genético, a gente tem a parte dos genes, né, que ficam lá no nosso material genético, só que dentro do gene, dentro do nosso material genético, a gente tem partes que são codificantes e partes não codificantes. As partes codificantes são chamadas de exons. E as partes não codificantes são chamadas de introns. Eu gosto de remeter intron a intruso, que você entra na cabeça como uma parte que não deveria estar ali. Tá bom? Então, no momento, o que eu preciso que vocês entendam? Que o nosso gene, que o nosso material genético, ele vai ter regiões chamadas de exons e regiões chamadas de introns. E aí, professor, presta atenção. Aqui você tem um DNA. Nesse DNA aqui, a gente teria, por exemplo, essa parte aqui, isso aqui seria um gene, tá? Isso aqui seria um gene. Então, desse gene, você tem uma parte de um exon e aqui uma outra parte, um exon, 2 exons. E no meio deles, você tem o quê? Um intron. Essa região você não quer, ela não codifica nada que te interessa. O que te interessa está aqui, você precisa unir esses dois. Aí é que está o problema na hora de fazer um RNA mensageiro. O RNA mensageiro ele tem que se preocupar em remover esse bendito dessa informação não codificante, que não te interessa. Então, a gente tem que dar um jeito de tirar isso. Como é que vai acontecer isso? Então, quando a gente vai fazer uma cópia, a gente viu ali anteriormente, o DNA vem, abre a informação, copia o RNA mensageiro, aí você levado, fecha o DNA de volta e o RNA mensageiro está lá. Só que aqui, se você observou, o RNA mensageiro está carregando o quê? O intron. Então, o RNA mensageiro, ele carrega o intron, professor? Carrega. Esse, na verdade, não é o RNA mensageiro. Ele é chamado de RNA mensageiro imaturo ou pré-RNA mensageiro. Por quê? Porque ele está carregando o quê? Um intron. E nós precisamos remover esse intron. Então, o que nós vamos ter de diferente do que a gente tinha aprendido, professor? Bom, o processo todo continua igual. Vem a RNA polimerase, abre o DNA, copia toda a fita, vai copiar todo o gene, mesmo com o intron. E agora nós temos um outro processo que está dentro ainda da transcrição, que é o nosso amigo processo chamado de splicing. Não tem tradução para splicing. Splicing é basicamente dobra e corta. Isso que significa splicing. Mas como a gente não tem tradução, ficou splicing. Splicing é um processo de maturação do pré-RNA mensageiro. O que vai acontecer? Nesse processo, é removido do pré-RNA mensageiro os introns, as regiões não codificantes. Então, ele remove as regiões não codificantes e junta tudo, formando
a fita do RNA mensageiro agora toda codificada. Então, os introns são reconhecidas e removidas por umas estruturas chamadas de spliceossomos. Os spliceossomos são proteínas, é um complexo de proteína com RNA, cuja função desse troço é identificar o intron e retirar ele. Como é que vai acontecer isso, professor? Muito simples. Novamente, o RNA mensageiro está aqui, imaturo. Chega o spliceosome. O spliceosome, o que ele vai fazer? Ele vai se ligar na região do intron, e vai promover a dobra daquela região e o corte. Então, a gente chama isso de splice, removendo e juntando. Um pedaço daqui se junta com o outro, forma agora o RNA mensageiro prontinho. Esse pedacinho aqui e o pedaço de cá se juntaram. E aqui, que é o intron, é jogado, descartado. Essa parte, uma enzima corta ela toda para você reaproveitar os nucleotídeos. Tá? Esse é o processo chamado de splicing. Então, o que aconteceu no splicing, professor? Remoção dos introns para a produção do RNA mensageiro maduro. Ok? Tranquilo? Muito calmo. Então, o que vocês vão precisar lembrar da transcrição agora? Bom, da transcrição, temos que lembrar que a informação do nosso material genético está em genes, monte de informações passadas. Então, quando você quer produzir uma atividade, produzir uma proteína, tem que ler um gene. Quem faz a leitura daquele DNA? A RNA polimerase. Ela vai abrir o DNA, fazer a leitura e copiar a fita do pré-RNA mensageiro. Esse pré-RNA mensageiro ele contém introns e exons. Os introns vão ser removidos pelos spliceossomos e vai promover a junção dos exons, que esse processo de corte e junção é o splicing. E aí você tem o RNA mensageiro maduro. Bom, eu vou falar uma coisinha que quase nunca cai em lugar nenhum. Existe um negócio chamado de splicing controlado. Tá? E o que é isso, professor? Bom, ou splicing selecionado. Você tem como criar proteínas novas no seu material genético. Essas proteínas novas vão depender de cortes diferentes de introns dentro de uma proteína. Quem faz isso, meu Deus do céu? Quem faz isso é o seu sistema imunológico. Nosso sistema imunológico usa esses introns para criar novos anticorpos. Tá? Então, esses introns nem sempre vão ser intrusos, ok? Mas, para o ensino médio, de modo geral, eles vão ser classificados, sim, como introns, partes não codificantes do DNA. Então, vocês vão ter que lembrar disso. Ok? Beleza? Ótimo. Espero que todos tenham entendido. Se vocês não conseguiram entender essa aula, revisem ela novamente. Assistam ela novamente. Porque essa aula é uma aula bem complexa e eu vou precisar desses conteúdos que vocês aprenderam hoje para a nossa próxima aula. Beleza?